Aviso aos tripulantes, na aula de hoje nós vamos fazer exercícios, 5 exercícios para a gente estar fixando, para a gente estar aplicando o que a gente aprendeu nas aulas anteriores sobre conjuntos, união de conjuntos, intersecção, número de elementos no conjunto. E vocês vão ver que vão ter alguns exemplos, alguns exercícios bem aplicados, exercícios tipo de vestibular mesmo. E inclusive já logo aviso, o último exercício é o mais interessante e também o mais difícil, digamos assim. Então a gente vai caminhar aqui nesses 5 exercícios e aumentando a complexidade deles, tá bom? Então vamos começar. Esse primeiro aqui, já para a gente dar uma pensada aqui, quantos conjuntos M satisfazem a sentença? O conjunto 1, 2 está contido em M e M está contido em 1, 2, 3, 4. Quais são as possibilidades, para esse conjunto M satisfazer essa sentença? Bom, para começar, se o conjunto 1, 2 tem que estar contido em M, então esses dois números precisam estar dentro de M. Pelo menos 1 e 2, todos os elementos entre 1 e 2 têm que estar dentro de M. Então, pelo menos o 1 e o 2 têm que estar lá dentro. Pode ser só o 1 e o 2? Pode, por que não, né? Pode ser só o 1 e o 2. Quer dizer, a gente tem que conferir, será que o 1 e o 2 também está na outra extremidade? Aqui sim, né? 1, 2, eles estão lá. Então tudo bem, o 1 e o 2, esse conjunto M igual a 1 e 2 satisfaz essa condição. Agora, pode ser também um conjunto um pouco maior, certo? Só que maior desde que ele ainda seja só de elementos que estejam aqui entre esses 4 elementos aqui, 1, 2, 3, 4. Então poderia ser também o 1, 2, eu posso colocar o 3 aqui? Posso, esse também satisfaz a nossa condição ali. E se ao invés de colocar o 3, eu colocar o 1, 2 e o 4? Satisfaz também essa sentença? Satisfaz. E se eu colocar o 2, o 3 e o 4? Satisfaz essa sentença? Não, eu estou testando você para ver se você está acordado. Não satisfaz, por quê? Porque o 1 não está aqui dentro. Apesar do 2, o 3 e o 4 estar aqui dentro, o 1 não está. Então isso aqui é mentira, isso aqui não satisfaz. Mas e que tal se a gente colocar o 1, o 2, o 3, o 4? Ele contém o 1 e o 2? Contém. Ele está contido nele mesmo? 1, 2, 3, 4? Está contido. A gente viu lá, estudou na aula passada lá, que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então eu posso considerar o M como sendo o 1, 2, 3 e o 4. E se a gente testar mais aqui outras possibilidades, a gente vai ver que não tem mais nada. Essas aqui são as únicas mesmo. Porque tem que ter o 1, 2, e pode ter o 3, pode ter o 4, pode ter tanto o 3 quanto o 4. Então essas são todas as possibilidades. Então temos 4 possibilidades. Para M. Então existem 4 conjuntos M que satisfazem essa sentença. É que é interessante, né? Vou aproveitar que a gente está aqui nesse bate-papo, dar uma dica para você quando for resolver exercícios, que é o seguinte: procura sempre voltar no enunciado e ver se você respondeu a pergunta exata que ele estava perguntando. Aqui ele perguntou: quantos conjuntos M satisfazem a sentença? Você pode ir lá escrever os 4 conjuntos M que satisfazem isso. Mas eu acho interessante você também escrever assim em uma linha assim, olha, existem 4 conjuntos M que satisfazem isso. Aqui eu escrevi, temos 4 possibilidades para M. Só para deixar mais completo, só para conferir se a gente realmente respondeu a pergunta do enunciado. O segundo exercício, vamos lá. Qual deve ser a relação entre os conjuntos A, B e C para que A esteja contido em B, B esteja contido em C e C esteja contido em A? Aqui eu vou pedir para você lembrar lá das relações, das propriedades dessa relação de inclusão. Por exemplo, tem aquela propriedade transitiva que fala que se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Lembra lá? Transitividade, essa propriedade aqui. Transitividade. Agora, o que acontece? Só que, então a gente tem que A está contido em C. Só que A está contido em C
e C está contido em A, que é uma condição que a gente tem aqui do enunciado, né? Isso aqui implica que A é igual a C. Essa aqui é outra daquelas propriedades, a propriedade reflexiva. Reflexiva. Essa aqui é propriedade transitiva, essa aqui é reflexiva. Então, A é igual a C. Só que o que acontece? Se a gente fizer a mesma coisa para o caso do B, o B está contido em C, né? A gente sabe disso, e o C está contido em A. Portanto, de novo, por transitividade, a gente sabe que B está contido em A. Mas a gente também sabe que o A está contido em B. Se o A está contido em B e o B está contido em A, então A é igual a B. E aí, né, a transitividade da igualdade fala aqui o seguinte: se A é igual a B e A é igual a C, então, na verdade, B é igual a C. Então, vamos ver a pergunta: qual deve ser a relação? Então, vamos responder essa pergunta aí. Para tais condições serem satisfeitas, devemos ter que A é igual a B, que é igual a C. Pronto. Respondemos a pergunta do enunciado. Legal, esse, né? Eu gosto desses tipos, assim. Agora, esse aqui eu já não gosto tanto, mas é interessante a gente fazer também. A gente tem lá, o enunciado deu pra gente 4 conjuntos. O A, ele enumerou os elementos, o B enumerou, o C, ele descreveu os elementos pelas propriedades dos elementos ali do conjunto, e o D ele também descreveu pelas propriedades. Aí ele quer saber aqui, está brincando com a gente, pedindo assim, a união desse com aquele, a intersecção, a união, depois a intersecção, uma brincadeira só para a gente exercitar, né? Aqui, por exemplo, a união com B. O A tem o 0, o 1, o 2 e o 3. O B tem o 0, o 2, o 3 e o 5. Então, a união com B nada mais é do que eu pegar todos os elementos que estão tanto em A quanto em B. Que estão ou em A ou em B, né? Em um dos dois, pelo menos. O 0 está lá em A, o 1 está lá em A. O 2 está em B, está em A também. A gente não precisa repetir o mesmo elemento. Não precisa escrever assim o 2 duas vezes só porque ele está em A e está em B. Se eu escrever uma vez, eu escrever duas, escrever 10 vezes, isso não vai alterar o meu conjunto final. Então eu posso escrever só uma vez, não precisa repetir. O 3 está lá também. E o 5 está lá. Beleza. A intersecção a gente sabe, é os que estão tanto em um quanto em outro ao mesmo tempo. Tem que estar nos dois. Então vamos ver quais elementos que estão em A e que também estão em C, ou seja, que são naturais, são pares e são menores do que 10. Tem algum natural que é par e menor do que 10 no conjunto A? O 0, né? O 0, a gente aqui vai considerar que o 0 é natural, tá bom? Existe uma polêmica por trás disso, mas vamos considerar 0 natural. E par. Então eu vou colocar aqui o 0. E o 2 também é natural, é par. E está entre... natural, é par e é menor do que 10. O 3 não é par e o 1 também não é par. Então, esses são todos os números na intersecção de A com C. Agora, tem muitos itens aqui. Eu vou deixar a maioria desses itens aqui para você fazer. Eu vou fazer só mais o item G, porque eu já tenho aqui a união de A com B, né? A com B eu já sei que é isso daqui. Intersecção com C. Qual desses números aqui é par, é menor do que 10 e está nessa união de A com B? De novo, o 0, par e menor que 10. O 1 é ímpar, o 2 é par e menor que 10. O 3 e o 5 são ímpar. Então, de novo, a nossa resposta é 0 e o 2. E aqui a gente também poderia ter usado aquela lei, aquela regrinha lá, que fala que isso aqui é A intersecção com C, união com A, com B intersecção com C. Então, tanto faz. A gente pode ou fazer a intersecção desses dois
de A união com B e C, ou então fazer a união de A intersecção com C, B intersecção com C. Tanto faz, a resposta tem que ser a mesma. Aí os outros itens deixo para você fazer aqui. Quarto exercício. Esse aqui, presta atenção que o enunciado, né, tem muitos números. Em uma escola, há 630 alunos, dos quais 350 estudam português, 210 estudam espanhol e 90 estudam as duas disciplinas. Aí ele pede para a gente falar quanto que estudam apenas português, quantos apenas espanhol, quantos estudam português ou espanhol e quantos não estudam nenhuma das duas. Bom, para a gente resolver, vamos usar aquela ferramenta tão interessante que é o quê? O diagrama de Venn. Então, o nosso universo, nesse caso aqui, é a escola. Então, é o conjunto de todos os alunos dessa escola. Esse é o nosso universo. Aí tem aqui os alunos que estudam português, os alunos que estudam português e os alunos que estudam espanhol. Então, o que a gente está fazendo aqui, por enquanto, é só organizar tudo que foi passado para a gente. O que a gente sabe? A gente sabe que 630 alunos. Então, aqui no universo, tem 630 alunos, certo? 350 estudam português. Então, aqui tem 350 alunos que estudam português. 210 estudam espanhol. 210 estudam espanhol. E, eu vou representar com outra cor aqui, 90 estudam as duas. Então, essa parte verde aqui, na intersecção, tem 90 alunos ali na intersecção. Então, 650 português, 210 espanhol, 90 na intersecção, um total de 630 alunos na escola. Então, a gente traduziu o nosso enunciado aqui para um diagrama de Venn. E aí ele pergunta o seguinte para a gente: quantos alunos estudam apenas português? Item A. Então a gente quer saber aqui no item A quantos alunos estão apenas aqui, ó, não estudam espanhol e estudam apenas português. Existem 350 alunos estudam português. Dos quais 90 também estudam espanhol, certo? Por quê? Porque a gente sabe que existem 90 alunos que estudam tanto português quanto espanhol. Então, se a gente quer saber quantos alunos estudam apenas português, a gente pega o total de alunos que estudam português e subtrai dos alunos que estudam português e espanhol. Portanto, os alunos que estudam apenas português, eu estou excluindo todos aqueles que estudam espanhol também, totalizam, nossa, travou aqui, totalizam 350 menos 90, que é igual a 260 alunos, certo? No item B é a mesma coisa, a gente quer saber quantos que estudam apenas espanhol. Aí como é que a gente faz? É a mesma coisa, repete o raciocínio. Se tem 210 que estudam espanhol e 90 que estudam espanhol e português, a quantidade dos que estudam somente espanhol é 210, o total que estuda espanhol, menos o total que estuda espanhol e português, o que vai dar pra gente 120 alunos. Aqui eu não vou reescrever a resposta de novo porque é análoga à de cima, mas numa prova você escreveria tudo certinho, tá bom? O item C. Quantos alunos estudam português ou espanhol? A gente sabe que o quantos estudam português e espanhol, e a intersecção, o que estudam os dois ao mesmo tempo, é 90. Agora ele está perguntando quantos estudam português ou espanhol. E é a intersecção, lembra? Ou é a união.
E a gente tem uma formulinha, a gente sabe como encontrar o número de elementos da união de dois conjuntos. É aquela formulinha lá, hein? N de P união com E, português e espanhol, nada mais é do que a gente conta quantos alunos estudam português, mais quantos alunos estudam espanhol, e desconta quantos alunos estudam português e espanhol ao mesmo tempo. Porque se eu contar os alunos que estudam português, depois contei os alunos que estudam espanhol. Eu contei 2 vezes os alunos que estudam as 2 línguas. Então eu preciso descontar essa quantidade uma vez. E aí a gente conhece esses números, né? Quantos estudam português? 350. Quantos estudam espanhol? 210. Quantos estudam as 2? 90. Então esse resultado aqui vai ser 470. Confere aí minha conta, vê se está certo. Então seriam 470 alunos. Não, agora o item D, a gente quer saber quantos alunos não estudam nenhuma das 2 matérias. Bom, aí é simples a gente pensar como é que faz isso. Se eu tenho 470 alunos que estudam uma das 2, pelo menos uma das 2, e eu tenho 630 alunos na escola, então se existem 630 alunos na escola e 470 deles estudam português ou espanhol, então 630 menos 470, que é igual a quanto? 160 alunos não estudam nenhuma das 2 matérias. Certo? Então, né, se a gente pegar todos os alunos que estudam uma das 2, pelo menos uma das 2, subtrair esse número do total de alunos, a gente encontra o número de alunos que não estuda nenhuma dessas 2 matérias. Certo? Legal esse exercício, né? É um exercício clássico para cair no Enem, cair em vestibulares, porque é um exercício que tem contexto. E se a gente for parar para pensar, a maior dificuldade do exercício é interpretar o enunciado, porque ele dá ali um monte de informações. Só que se a gente consegue traduzir isso em um diagrama de Venn, bem bonitinho, bem explicado, a gente consegue ir ordenando nosso pensamento e resolver o exercício mais facilmente. Agora, o próximo exercício, nosso último exercício de hoje, é um que realmente vai dar um nó na cabeça se a gente só ler o enunciado, porque vão ser 3 conjuntos aqui envolvendo, olha só. É da FGV esse exercício. Uma pesquisa de mercado sobre determinado eletrodoméstico mostrou que 37% dos entrevistados preferem a marca X, 40% preferem a marca Y, 30% preferem a marca Z, 25% preferem X e Y, 8% preferem Y e Z, 3% preferem X e Z e 1% prefere as 3 marcas. Chega assim, no final dessa frase a gente já nem sabe o que está acontecendo de tanta porcentagem, número e intersecção que ele falou aqui. E aí vem a pergunta, né? Considerando que os que não preferem nenhuma das 3 marcas, ou seja, ainda tem um pessoal fora disso tudo que a gente falou, a porcentagem dos que não preferem nem X nem Y é... Você terminou de ler esse enunciado, você não sabe direito o que ele falou, você não sabe direito o que ele pediu. Então a gente precisa começar organizando o nosso pensamento. E aqui de novo eu vou apelar para o nosso diagrama de Venn. Vamos lá. Não. Então existe lá o nosso universo das pessoas que participaram dessa pesquisa, né? Esse é o nosso universo. Aí existe lá as pessoas que preferem a marca X, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Tem uma marca X, tem uma marca Y e tem ainda uma marca Z, certo?
Aí, beleza. A gente sabe que, vamos agora organizar nesse diagrama as informações que a gente tem. 37% dos entrevistados preferem a marca X. Então aqui tem 37%. Certo? 40% preferem a marca Y. E 30% a marca Z. Ok. 25% preferem X e Y. Vou escrever aqui embaixo. Vai. X e Y é X intersecção com Y. Isso aqui vai ser... Quanto que é mesmo? 25%. 25% preferem X e Y. 8% preferem X e Z. X e Z. Y e Z. Olha, tem muito detalhe nesse enunciado, a gente tem que tomar cuidado. 8%. 3% preferem X e Z. X e Z, 3%. E 1% prefere as três marcas. Então, X intersecção com Y, intersecção com Z, que é o pessoal que tem preferência pelas três, gosta das três marcas, 1%. O que ele quer saber? A porcentagem dos que não preferem nem X nem Y. Nem X nem Y. Então, eu tenho lá as pessoas que preferem X ou Y, certo? E as pessoas que não preferem nem X nem Y, que vai ser o complemento. Se eu pegar todo mundo que prefere X ou Y, o complemento disso vão ser as pessoas que não preferem nem X nem Y. Né? Lembra lá da lei de De Morgan? Isso aqui nada mais é do que X, complemento de X intersecção com o complemento de Y. Né? O complemento da união é a intersecção dos complementos. Isso aqui está falando exatamente aquela frase do enunciado, que X, o complemento de X é quem não quer X, quem não prefere X. Então aqui está falando, quem não prefere X nem intersecção nem Y. Então o que a gente quer saber nada mais é do que o número, a porcentagem aqui desse pessoal, desse conjunto aqui. Bom, se a gente souber a porcentagem, se a gente souber que P é a porcentagem dos que preferem X ou Y, que é a união, né? X ou Y. Então, 100 menos P, o complemento, é a porcentagem dos que não preferem nem X nem Y, que é aquilo lá, X complemento, intersecção com Y complemento. Ok, vamos fazer conta agora, né? Então a gente precisa achar o tamanho aqui de X união com Y. Como que a gente faz isso? A gente tem o tamanho de X, a gente tem o tamanho de Y, do Z e das intersecções deles, 2 a 2 e dos três juntos. Só que a gente tem aquela fórmula lá, né? A gente tem a fórmula que o número de X união com Y nada mais é do que o número de X mais o número de Y, aqui no caso porcentagem, menos o número de X intersecção com Y, certo? E a gente conhece esses números, né? O do X aqui a gente sabe que é 37%, o do Y é 40%, se não me engano, 40%, e a intersecção dos dois é
25%. Isso aqui dá um total de 37 mais 40, 77, menos 25, 52%. Então, o total de pessoas que preferem ou X ou Y é 52% dos entrevistados. Portanto, esse símbolo aqui significa portanto, o número desse complemento aqui que é o que a gente está procurando, né? É 100% o universo, né? 100% das pessoas, menos 52%, que é igual a 48%. Portanto, por 48% dos entrevistados não preferem nem X nem Y. Essa é a nossa resposta. E aqui, né, é interessante o que aconteceu. A gente não usou Z em nenhum momento. Talvez se a gente tivesse traçado outro jeito de achar esse número, contando aqui todas as regiões que não estão nem em X nem em Z, nem em X nem em Y, a gente ia passar por Z, teríamos que calcular a quantidade de pessoas que estão aqui nessa região, depois calcular a quantidade de pessoas que estão aqui na região inteira. Então daria mais trabalho, mas a gente encontrou aqui um jeito simples de resolver isso utilizando só X e Y. Mas isso porque a gente utilizou essa sacadinha aqui da lei de De Morgan, ela que nos ajudou. A gente conseguiu escrever tudo o que estava acontecendo e entender o que ele estava pedindo, tá? Então a gente conseguiu resolver o exercício sem fazer tantas contas quanto uma outra abordagem poderia ter feito a gente fazer. Bom, e esse era o exercício, esses eram os 5 exercícios para hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e tentem refazer aí esses exercícios que vai ser interessante para vocês fixarem essas ideias. Eu vou deixar, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição em algum momento, em algum lugar, as notas de aulas para vocês também poderem acompanhar, ter acesso a essas notas de aula aqui do nosso material, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!